Olá! E aí, agora foi? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem. Aí tá calorzinho então, hein? Então, pois é, hoje, e olha, quando eu acordei tava uma neblina que parecia assim que ia cair uma neve a qualquer momento, ia acontecer essa coisa. Mas é Mariana é assim, Mariana a gente fala que você sai de casa, você tem que levar uma sombrinha, protetor solar, porque Tudo. toda hora. Você vai andando, faz sol, de repente começa uma tempestade, então assim, você tem que estar Hum. preparado para tudo. Você tá falando de onde? Aqui em São Paulo tá frio pra caramba. Agora tá abrindo solzinho ali, mas de manhã tava osso. Tava bastante Entendi. frio. É, São Paulo é puxado, né? Mas aqui, igual eu tava falando lá, que tá tudo fechado. Eu fecho janela, fecho porta, porque vizinho começa com música, e aí aquela falazada. Então, para tentar isolar o som, vai fechar calor. Eu vou mexendo também, eu vou falando e vou fazendo, gesticulando, então eu fico com calor. Aqui eu já falei pros meus colegas que moram aqui que agora é pra eles fazerem silêncio, só vamos torcer pro cachorro colaborar também. Ah, mas cachorro tá tudo bem, não tem É. como, né? Bom, pessoal, agora que a gente migrou pro canal do Interpretar e Aprender, né? Essa é a Milena lá do Inovar para Ensinar. Ela convidou a gente para fazer uma live, só que não sei por que o meu celular, sei lá, seu celular, seu Instagram, não estava deixando a gente fazer a live no perfil dela. Então a gente veio para cá. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Milena, você quer se apresentar? Acho que é melhor você se apresentar. Então, Pois é, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, do perfil Inovar para Ensinar. Já tem esse. Foi no início desse ano que eu iniciei esse projeto. A ideia é poder compartilhar um pouquinho de metodologias ativas. Eu comecei a pesquisar metodologias ativas muito por conta própria mesmo. Na experiência na sala de aula, estava me frustrando bastante. Então, a gente, né, professor ali no início, a gente fica tentando implementar, inovar de todo jeito, e eu ficava falando, cara, mas nada funciona, o que está acontecendo? E aí eu comecei a estudar, pesquisar algumas coisas, aí eu caí no universo das metodologias ativas e falei, oh, bacana. E aí eu percebi que é uma falha, não só na minha formação, mas na formação geral, né? Eu me formei relativamente recentemente, foi em 2018, né? Eu emendei licenciatura e bacharelado, eu sou formada em História também, né? Igual vocês. E relativamente recente, né? Que foi que eu me formei, mas eu não vi nada disso na faculdade, né? Claro, tinha discussões de uma educação, né? Libertadora, inclusiva, isso não se discute, essas discussões estavam lá. Agora, as metodologias mesmo, eu nunca tinha ouvido falar. E tecnologia, então, nada disso. Então, eu comecei a pesquisar e das minhas pesquisas eu falei, vou criar um perfil para tentar levar um pouquinho para os outros professores e contribuir também para essa formação, que eu acho que é um déficit muito grande que a gente tem. E como eu trabalho na rede pública, eu tenho uma preocupação muito grande em tentar trazer uma realidade da rede pública, né? Porque Uhum. muita gente vai falar de inovação e é sempre inovação com aquela escola com o aluno com tablet, todo mundo com tablet na mesa bonitinho. E eu falei, cara, isso não é a realidade do Brasil. Pera lá, vamos colocar o pé no chão. Então a ideia é tentar falar de inovação de uma forma que seja acessível mesmo, né, para os professores. E aí conheci o perfil de vocês, né, assisti uma live sobre RPG e, cara, eu nunca joguei RPG na vida. Nunca. E é uma coisa assim que eu sempre fiquei muito curiosa, porque eu não entendo mesmo o RPG. E nunca foi assim um preconceito nem nada. Eu acho que foi falta de oportunidade. Eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas eu achei muito interessante. Eu via muita coisa de filme, né? Sempre em Uhum. filme aparece aquela galera assim no porão, né? Aqueles meninos tudo jogando RPG, tipo Stranger Things, né? E Exatamente, exatamente. E aí, só que eu nunca tive a oportunidade de jogar, né? E aí vocês trouxeram, né? Vocês, no caso, são um projeto mais amplo, né? Vocês levam RPG para as escolas? Isso, a gente já está trabalhando, agora é o nono ano que a gente leva o RPG para as escolas, a gente também trabalha com RPG pedagógico fora da escola, claro, né? Mas faz uns 4 anos que a gente realmente estruturou, tem turmas todo mês, quinzenalmente, agora infelizmente com a pandemia, né, a gente está
tá com as atividades suspensas, né? Já suspendemos o ano inteiro, não vai voltar só ano que vem mesmo. Então hoje a gente tem cerca de 30 e pouquinhos alunos jogando todo mês em 5 escolas diferentes, então é muito interessante. Mas já que você nunca jogou RPG, vamos jogar a primeira vez. Qual que é o seu... Não preparei nada, hein? Vamos ver como é que vai sair. Qual que é o seu período histórico preferido? Assim? Um momento histórico que você goste. Nossa, um momento histórico. Que vem na Vou cabeça. falar, eu vou falar o período que eu estudo Império, Brasil Império. Brasil Império. Legal. Ali, século XIX, Minas Gerais, século XIX. Minas Gerais, século XIX, Brasil Império. Tá. Vamos lá para a capital, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então você é uma menina que mora aí na capital, de uma classe bem baixa, se vira ali com alguns bicos, lavando roupa, entregando algumas encomendas, né, em alguns estabelecimentos ali dos cortiços, né? E aí você é chamada por uma florista. Ela te chama para trabalhar com ela. Fazendo bolo. Eu tô rindo que a Samara, minha amiga, tá aqui falando na história, fazendo bolo lá. Trabalhando com todos os bicos possíveis, né, para sobreviver. Essa florista te chama e diz: nós recebemos aqui uma encomenda do palácio, do paço do imperador, para decorar um dos banquetes que ele vai dar para os diplomatas ingleses. E eu tô precisando de gente para me ajudar a trabalhar comigo. Tá afim? Bora. Bora? Você Bora vai pedir lá. muito. Ó, eu tenho pouquíssimo, ela fala assim, eu tenho pouquíssimo para te pagar, mas de repente se você trabalhar bem eu consigo te contratar mais vezes. Talvez ele me incluir, né, numa posição social um pouco mais elevada, né? Porque a gente tá falando de jogo de poder social também, né, nesse período. Então, quem sabe colocar em contato com as pessoas mais importantes. Exatamente. Deixa eu... Só um minutinho, eu vou só pegar um dado aqui. Precisar. Bom, você começa a trabalhar, né? Ela vai começando a mandar você fazer várias coisas, né? Alguns arranjos de flores. E aí, quando a gente... você nunca fez arranjo de flores, né? É a primeira vez que você está trabalhando com isso. Ou seja, não é algo que é muito comum para você. Quando não é algo que é muito comum para você, o narrador, que no caso sou eu, peço para você fazer um teste, né? Fazer um teste e jogar esse dado, né? Eu vou jogar para você porque, enfim, né? A gente está à distância. Então, eu vou jogar um dado, deu 7. 7 é um bom número, um bom resultado, né? Então você consegue fazer os arranjos de uma maneira bastante satisfatória, tá? Se você tivesse tirado um 10, você ia ser o as das flores ali, ela já ia te contratar o tempo inteiro. Se você tivesse tirado um 1, você ia fazer uns arranjos todos estragados, ela nunca mais ia te contratar, provavelmente ia ainda te queimar com o resto da praça, né? Mas beleza, você fez os arranjos, aí quando vocês estavam levando para lá, tá? Um homem alto, com uma cartola e um terno, sai de um beco, vocês estavam andando, pega no seu braço e te arrasta para o beco. Fala assim, você vai... você é uma das responsáveis pela esqueci a palavra, decoração do banquete do imperador, né? Muito bem. Você já ouviu falar dos republicanos, né? Sim. Tem uma proposta para você. Ele te dá um vidrinho assim, ó, na mão. Esse vidrinho, cuidado, não abre. Esse vidrinho contém um veneno muito poderoso. E nós queremos matar o imperador para tornar o Brasil a grande república que ela pode ser. Ele só fala isso. E aí eu preciso decidir o E aí que você eu faço. precisa decidir, exatamente. E é isso, RPG é só isso, né? A gente vai contando essa história de uma maneira
que todo mundo se divirta. Tá? Claro que com muito mais tempo, bastante mais Aham. profundidade, né? Não, e é legal que você foi falando e eu fui realmente imaginando a cena, né? Então, assim, andando e você consegue pensar, né? O cara com a cartola, você vai imaginando isso tudo, então já estimula ali toda uma criatividade, né? Que é algo que o ensino tradicional, ele muitas vezes ele poda, né? A criatividade dos alunos, né? Esse que é o grande problema. O RPG ele trabalha a criatividade o tempo inteiro, 100%, né? Claro que quando a gente tem mais tempo, a gente elabora mais, a gente Uhum. descreve como é que eram as ruas do Rio de Janeiro, né? Aquela rua de barro, não tinha saneamento, então era bastante fedido, né? A gente trabalha as relações das classes sociais, né? As questões das necessidades econômicas e os recursos disponíveis, né? Então, é muito interessante justamente para eles entenderem, né? Porque principalmente com história, a gente entende muito bem isso, né? História não tem laboratório, né? Química, pô, os caras vão lá no laboratório ver o negócio mudar de cor, é maravilhoso. Agora história não tem. Então o RPG a gente costuma dizer que também é o laboratório da história, né? Porque torna aquilo uma coisa muito mais concreta, apesar de se passar na imaginação, né? Uh, do que simplesmente ficar ouvindo, ficar fazendo exercício, ficar copiando, ficar lendo texto, né? E normalmente, né, porque você criou, você trouxe o dado e tudo, né? Tem toda uma elaboração. Então Hum. sempre tem, né? Por exemplo, o RPG vai falando se eu tô falando besteira, por favor. Uhum. Mas tem o tabuleiro, né? Todo o tabuleiro com a história. Então, assim, vocês levam esse material? É algo meio que obrigatório ou tem como adaptar para as diferentes realidades? Olha, o tabuleiro ele é usado em alguns jogos de RPG, tá? Nos que a gente joga normalmente não tem nenhum tabuleiro, não tem nenhuma pecinha, é só um dado mesmo. E se não tiver dado, pode usar o dado. O próprio Google tem um rolador de dados. Você escreve um rolador de dados no Google, ele tem todos esses dados todos super esquisitos, né? Então nem precisa do dado. O que precisa é só a imaginação. Claro que uma folha de papel e um lápis ajuda para fazer algumas anotações, né? De repente você anota lá o vidrinho de veneno, para você não esquecer que você tem vidrinho de veneno, né? E os sistemas têm muitas complexidades diferentes, né? A gente já falou aí dos sistemas no nosso glossário também. O nosso sistema usa só um dado, mas tem uns sistemas que usam todos os tipos de dado, tem sistema que jogam vários dados ao mesmo tempo, né? A gente simplificou porque a gente sabe que na escola a gente não tem tempo para ficar Uhum. explicando primeiro um sistema robusto de regras, depois um sistema que não é nada dinâmico, né? Então o nosso ele é bem simples, tá? Ele funciona tem uma ficha de personagem, né? E que tem alguns atributos ali. Então você no caso seria ali uma moça do Rio de Janeiro, você teria poucos atributos físicos, né? Alguns atributos sociais que era muito importante para você sobreviver ali, né? Nessas relações econômicas. E aí tem algumas perícias, que é o que o seu personagem aprendeu ao longo da vida, né? E aí esses números, né? Essas habilidades, elas vão se somando ao resultado do dado. Cada sistema funciona de jeito diferente. O nosso é um dos mais simples, justamente para ter essa dinâmica de sala de aula que não pode ser muito encongelada, né? Nem demandar muito tempo. O 1, 2, 3 Valendo, ele perguntou aqui se vocês fazem com personagens mesmo nas escolas, né? Então, se vocês criam os personagens ali na sala. Acho que é isso, né? Não entendi exatamente se é o personagem mesmo, mas assim, os personagens principais são os controlados pelos jogadores, né? Quando os jogadores estão no início, não tem muita familiaridade com o jogo, a gente já traz um personagem pronto para ele, que nem eu fiz com você. Eu já decidi o que vocês Uhum. teriam nessa história, né? A partir da segunda vez, da terceira vez, com certeza, né? Os nossos jogadores, os alunos, começam a criar os próprios personagens. Então a gente diz, vamos lá, vamos pensar, a gente dá mais ou menos o cenário, né? Vocês vão jogar lá no Rio de Janeiro, século XIX, acontece isso, é império, tal, tem essas classes sociais. Agora decidam o que vocês querem ser. Aí vai ter aluno que vai decidir umas coisas muito malucas, tem aluno que vai decidir uma coisa super tranquilinha, assim. Então, a gente usa esse personagem. A gente evita de usar os personagens famosos, históricos, justamente para tentar cometer o menos anacronismo possível, né? Uhum.
porque essa é uma preocupação, ainda mais os professores mais rígidos ainda, eles não gostam muito dessa história de jogos, justamente porque tem que ter essa licença poética, né? Às vezes vai ter que ter um anacronismo ou outro, e depois a gente conversa sobre isso, né? Mas no jogo deixa acontecer pelo bem do jogo, né? Acho que isso é bastante importante. Ele está perguntando aqui, né? Personagem físico mesmo, com figurino e tudo mais. Esse é uma modalidade diferente do RPG. O RPG ele é tão maleável que ele tem várias modalidades, né? Esse que a gente jogou aqui é o RPG de mesa, que é isso, essa troca de narrativas, né? Você decide algumas coisas, o narrador decide outras, e a gente só vai contando essa história. Aí tem o livro-jogo, que você joga sozinho, que a maioria das pessoas já teve algum tipo de contato com essa modalidade, que é aquele livro que você vai decidindo para onde você vai, dependendo de que página você está. Então, você está lá, não sei o quê, se você quer abrir a porta, vai para a página tal. Se você quer ir tentar outra sala, vai para a página X, né? Esse é um livro-jogo, dá para você jogar sozinho. Claro que esse tem um roteiro, apesar de existirem várias possibilidades, tem alguns roteiros fixos. Não é totalmente livre para a gente criar, né? Aí tem os RPGs virtuais, né? Que apesar de ter um mundo aberto, você pode ir para qualquer canto, né? Não é que nem o Mario, que só tem a linha da fase, né? Também tem o limite da programação do jogo. Então, se o programador do jogo não programou um botão para o seu personagem sentar, ele nunca vai sentar no jogo. Agora, no RPG de mesa, não. Tudo que pode acontecer está na nossa imaginação, né? E aí tem o último, que é esse que o 1, 2, 3 Valendo falou, que é o live action, né? E aí é a interpretação com figurino, cenário, as regras são um pouco diferentes também, né? Tem bastante gente fazendo armas de espuma para estimular um combate medieval de outras épocas, né? Isso tudo é o RPG live action, tá? Os nórdicos são muito bons nessa modalidade. Eles, várias escolas usam o live action como parte do currículo, universidades, eles são realmente os grandes especialistas. Bacana, você foi falando essa questão das escolhas, né? Eu fui lembrando que tem um episódio do Black Mirror que eles fizeram isso, né? Que você vai escolhendo, claro, né? Que existem várias opções já, como vai terminar, mas à medida que vai acontecendo o episódio, você tem a opção de escolher o que vai acontecer. E aí eu acho que meio que uma coisa meio sádica deles também, deles tentarem ver os limites aí do ser humano, né? O que a pessoa vai escolher. Então eu acho que é meio que por aí, né? Você foi falando, eu fui lembrando disso. Mas você tocou num assunto aí muito interessante, que é essa questão da resistência de alguns professores, né? Que existem professores, né, mais tradicionais. Eu acho que muito em relação a um desconhecimento mesmo, né? Tudo que é novo, né? Qualquer metodologia, você não conhece, você estranha. Então, eu fico pensando no contexto ali de sala de aula, né? Porque no caso vocês levam o jogo, uma escola contrata vocês levam o jogo, né? Como que, por exemplo, uma professora, eu tô ali, quero implementar um jogo, ou qualquer outro professor, né? Eu acho, depois você pode falar melhor sobre isso, que eu acho que independente da disciplina tem como implementar. Mas se você está na escola, né, independente seja no setor público ou no privado, você está sujeito a burocracias. Então tem coisas que você precisa, né, ter prazos. Então tem o prazo da matéria. Por mais que a gente fale, vamos dar uma aula focada nas habilidades, não só nos conteúdos, mas ali no vamos ver, você faz o que dá para fazer. E existem as coisas, né? No caso aqui nós temos as avaliações bimestrais. Então, no final de todo bimestre tem uma avaliação valendo 10 pontos que vai medir todo o conteúdo. Então, a gente entra em desespero. Cara, eu preciso entregar isso tudo. Não importa se os alunos aprenderam ou não. Você tem que colocar na agenda que foi passado. Então, como lidar com essas questões, né? Eu sou a professora, eu quero inovar, quero dar uma aula diferente. Mas como que eu lido com o fato que tem as disciplinas, os conteúdos que eu preciso passar, mas eu quero implementar também um RPG e é algo que muitos professores, né, ou a própria direção pode ver como algo não tão importante porque não é o conteúdo passado no quadro.
E para Uhum. você dar uma aula assim demanda tempo, né? Então não é só uma aula, né? História normalmente são 50 minutos. Então eu tenho uma turma só que são 2 horários seguidos, então dá para aproveitar, mas 50 minutos passa assim. É 10 minutos só você chamando os meninos para entrar para a sala e Uhum. aquela correria. Então, como driblar aí um pouco esse sistema para tentar fazer isso? Olha, eu dou curso de formação de professores no Sistema Objetivo também, que eu dou aula no Objetivo. E minha chefe, ela sempre fala muito. O segredo é planejamento. O RPG ele não vai substituir a escola tradicional, ele só vai somar, né? Não, a ideia não é parar de dar a aula expositiva ou com outras metodologias, né? É ter mais uma opção, né? Então tem que ter esse planejamento. É, Às vezes você não precisa fazer uma aventura muito extensa, né? A gente consegue, por exemplo, fazer o que a gente fez aqui, uma pequena cena, né, que dure ali meia hora, tá? Que trate de algum assunto bastante pontual, né? E como você disse, dá para fazer em absolutamente qualquer disciplina com qualquer conteúdo, né? Porque ele sempre se baseia em situações de problema. Então, se a gente está jogando uma aventura da chegada dos portugueses, né? Eles são marinheiros, tem um monte de coisa de matemática, de geometria, de astronomia, de física, de geografia, fora o conteúdo histórico, né? Então só isso já tem coisa pra caramba, tem todas as doenças, é muita coisa, né? Tem biologia, tem realmente abarca todas as disciplinas em uma pequena cena, né? Então a gente precisa escolher. Acho que a palavra-chave aqui é a escolha também do professor. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar nessa cena aqui, nesses 15 minutos de cena, vou escolher alguns alunos ali para interpretar esse personagem para todo mundo entender como é que funcionava esse conteúdo que eu quero passar. Né? Então não precisa de fato ser uma coisa tão estruturada como a gente faz com as nossas turmas que já são fixas, que já tem aquele tempo só para isso. Aí a gente está vivendo no mundo ideal, né? Mas quando a gente vê lá a, o dia a dia do professor, o buraco é bem mais embaixo mesmo. Então a gente tem que planejar e fazer escolhas. Eu vou escolher jogar essa cena para explicar isso, né? Por exemplo, a gente tem uma aventura de matemática que explica produtos notáveis, né? A aventura é super extensa, tem toda uma coisa, mas o professor pode simplesmente pegar a cena que eles precisam usar o conteúdo de produtos notáveis, aplicar rapidinho, em uma aula dá para fazer tranquilamente, né? Isso que é bastante interessante. Outro problema, né, que a gente tem no RPG, não só no RPG, mas com RPG a gente sofre bastante, é o número grande de alunos, né? Uhum. Não dá para 20, 30 alunos, cada um interpretar um personagem numa cena em 50 minutos. Se cada um fala um minuto, já foi a aula inteira, né? Então, quais são as opções? Ou eles interpretam em grupo, né? A gente falou isso na nossa outra live também, ou a gente seleciona alguns alunos e os outros só assistem. E isso funciona pra caramba. Os alunos adoram, os alunos pedem isso o tempo inteiro, né? Pedem isso o tempo inteiro. Acho que a gente está num momento que assistir os outros jogando tá fazendo muito sentido, né? Com esse boom de streamers também. Então, só dos outros assistirem esse aluno interpretando ali uma cena já é muito legal. Uhum. Essa questão dos alunos eu acho uma coisa muito interessante, porque muitas das resistências também de professores, e às vezes eu falo professores, mas eu me incluindo também, porque é nem sempre que eu tô tão disposta a fazer qualquer, É. uma super aula assim, porque, né, gente, quando você vai pensar uma aula mais inovadora, isso dá trabalho, né? Então, isso é fato, dá trabalho. Então, vai depender de como que você tá ali no momento também. Mas uma resistência grande é muito por conta do comportamento dos alunos. Eu acho que ainda hoje tem essa ideia de que o aluno, um bom aluno é o aluno que fica sentadinho na cadeira, quietinho, prestando atenção, olhando para o professor, que faz pergunta, levantando a mão, aquela ideia de aluno, né, comportado. E quando você vai fazer uma atividade diferente, os alunos têm uma liberdade maior, então não tem como controlar, digamos assim, né? Então acho que isso é um medo muito grande ainda dos professores, que é essa questão do controle. Perder o controle da turma, né? Hum. E como
lidar com isso, por exemplo, numa situação da RPG, né? Eu acho que a gente ainda não aprendeu muito bem como trabalhar em grupo, né? Porque às vezes a gente acha que vamos dividir a turma, coloca os meninos fazendo e pronto, isso aí é trabalhar em grupo, mas não é, tem muito mais que inclui trabalho em grupo, né? E é um processo de aprendizagem, tanto por parte dos professores, tanto por parte dos alunos. Mas como lidar com essa questão? E eu acho que ajuda não só numa situação de RPG, mas outras metodologias, o trabalho em grupo. Como vocês lidam com isso? Como que o professor pode manejar ali a situação? Não me deixe esquecer de falar do trabalho em grupo, mas eu queria falar também sobre essa questão do controle, né? O legal do RPG é que o narrador ele tem um belo controle, porque afinal ele narra a história, mas ele não tem todo o controle. E isso é um treinamento para a vida, não só para dar aula, gigantesco. Assim. Eu vejo assim, os meus amigos que jogam RPG, para enfrentar os problemas que a gente passa de fato, né, eles têm uma capacidade de improvisar soluções e respostas e estratégias enorme, enorme. Né? Então isso é muito legal, essa questão de dividir o controle da aula é extremamente interessante e extremamente importante, principalmente nas metodologias ativas. Né? O trabalho em grupo no RPG, ele tá presente o tempo inteiro também, né? Porque sempre é em grupo, não dá pra gente jogar RPG em duas pessoas. Quer dizer, até dá, mas não vai funcionar exatamente como deveria, né? Então precisa de um grupo de personagens, né? Normalmente, o narrador já propõe uma aventura e situações, problemas e desafios que eles precisam trabalhar em grupo para, né, para superar. Então o trabalho em grupo está lá o tempo inteiro. E normalmente também esse grupo não é essa questão de joga lá, faz o trabalho em grupo, se vira. Não, né? Como o narrador é um mediador, ele também tem que ajudar o grupo a superar esses desafios, mas sem fazer sozinho, né? E os alunos, eles percebem muito que cada um tem uma função nesse grupo, porque os personagens, eles precisam mais ou menos se complementar, né? Então isso é muito interessante, o trabalho em grupo está presente o tempo inteiro e é muito rico, é muito legal mesmo. O 1, 2, 3 valendo? Fala seu nome, por favor, porque é tão estranho ficar falando 1, 2, 3 valendo. Eu não sei o seu nome, desculpa. Mas ele fez um comentário aqui falando da sala dos professores, né? Que é um lugar que Eu, contamina. Na experiência dele fez tão mal que ele deixou de dar aula, mas continua dando aula no não formal, né? E realmente é algo que eu percebo também, né? Porque você encontra de tudo na sala dos professores, né? Tanto os professores empolgados ali, que estão querendo fazer algo mais, quanto o professor que já tem muito tempo de casa. E eu não tô aqui para julgar, não, viu, gente? Eu acho que cada um, tá no momento. Mas realmente, eu acho que é saber separar, né? E aí eu acho que entra numa questão: o que você acha que é necessário para um professor que quer implementar uma metodologia ativa, ou um RPG, ou qualquer outra? O que é necessário para esse professor, justamente para não ser contaminado com esse ambiente? E o que a gente fala-se muito em tecnologia digital, mas eu tenho muito certo para mim que não é a tecnologia que você usa, mas é a forma que você vai utilizá-lo. Então, seja uma folha de papel, seja um computador, seja um robô ali, seja o que for, é a forma que você vai utilizar. Então, assim, o que esse professor precisa para poder implementar essas metodologias? eu acho que a gente tem uma visão da tecnologia como a grande salvadora que é muito equivocada, né? A gente pode considerar o Homo erectus e a tecnologia do fogo como uma tecnologia também, né? Então precisa saber usar, né? A tecnologia ela é super importante, eu apoio demais, né? Eu uso muitos jogos eletrônicos com os meus alunos também, fiz jogos pedagógicos, mas não é só isso, né? Então o que precisa? Precisa de reconhecimento e formação. Isso é o básico. As escolas precisam investir em formação, precisam reconhecer que os professores, para fazer um trabalho legal com metodologias ativas, precisa de muito tempo, precisa de muito reconhecimento. Isso é essencial. Essencial. Né? Para o RPG, o que precisa de fato é jogar. Os professores que jogarem
vão entender como funciona e começar a utilizar. É uma conversa que eu tive com a Dani, uma amiga minha, inclusive a gente falou isso na live também que a gente fez, né? Não dá para o professor chegar e falar assim, beleza, joguei uma vez, tô pronto, vou aplicar, vai virar vou virar especialista. Não, tem que começar aos poucos, né? É o que eu falei. Começa com uma ceninha pequena, com poucos personagens, né? Depois já pode pensar em duas cenas, né, em duas aulas diferentes. Então, beleza, a gente parou aqui, aí eu vou preparar a próxima cena a partir de onde a gente parou, né? E aí, e tornando cada vez mais robusta essa atividade, se acostumando com a perda de controle, com o improviso, com as regras, né? Todo jogo, absolutamente todo jogo em sala de aula vai desestabilizar a ordem no começo. Não existe nenhum jogo em sala de aula que no começo não desestabilize, né? Mas a questão é justamente essa: é desestabilizar a ordem para entrar numa regra diferente, num sistema de regra diferente, né? E esse sistema de regra, apesar de ter a diversão como um dos principais objetivos, ele é extremamente sério, né? Então o jogo ele é divertido por ser sério. Porque se não tiver seriedade nas regras e alguém decidir não segui-las, o jogo não funciona mais e não é mais divertido. Então é uma relação muito interessante, né? Que traz para a sala de aula diversão séria. E isso é uma coisa que eu acho que falta muito nas nossas escolas, né? né? A, a Carla da Teaching with Games, ela perguntou, né, acho que é uma questão legal da gente falar também, se aconteceu já de alguma vez os alunos não engajarem. Já, a minha primeira vez. A primeira vez eu tinha, sei lá, 20 anos, que eu fui jogar com alunos, né? Foi uma experiência super diferente, não era um conteúdo pedagógico exatamente tradicional, né? Na verdade, eu peguei o livro Kurumatara, da Maria do Carmo Zanini, que é uma super escritora de RPG, fenomenal, e eu tentei dar uma adaptada para jogar com eles. A história é que os alunos precisavam ajudar o Curupira a voltar para a selva que ele se perdeu, né? E só que Qual a idade dos alunos? Qual ano? eles estavam no sexto ano, se eu não me engano, sexto ou sétimo. Acho que sexto. E então eu tinha uns 11 anos ali, né? 10, 11, 12 anos. E só que eu não tive essa percepção de que eles não estavam nem aí pro Curupira, né? E ainda era um colégio judaico, então eles não tinham nenhuma relação com o folclore brasileiro, né? E então foi um fracasso total em termos de aventura, né? Em termos da história acontecer. Foi interessante, entretanto, a atividade em si, o RPG em si. Hoje eu tenho alguns alunos que ainda comentam, eu lembro daqueles RPGs e tal, era super legal. Então, assim, a aventura não teve engajamento, mas a atividade teve, de certa maneira, né? Então, acho que isso é bastante interessante. Agora, depois dessa que eu aprendi que eu preciso também considerar o interesse dos alunos, nunca mais. Aí foi sempre um sucesso. Hoje os meus alunos de quinta-feira que eles tinham RPG não faltam por absolutamente nada. Então, agora a gente entendeu como é que faz. Bacana, muito legal. Tiago, vai falando quanto tempo eu tenho aí, porque eu sou perdidona, viu? Onde que eu vejo o tempo, hein? Olha, ele vai te avisar quando tiver faltando 30 segundos, e aí a live vai cair. 30 segundos? É Nossa, desse jeito. O que Instagram, ele legal. é bacana com a gente. Mas essa questão dos alunos eu acho muito, muito legal de você falar, porque muitas vezes a gente acha de quando, vou levar uma atividade super bacana, super diferentona, os alunos vão amar. Só que a gente esquece que esses alunos, eles estão tão acostumados com o ensino tradicional do jeito que quando a gente vem com uma coisa diferente, isso também causa estranhamento neles. Então, não é só os professores, os alunos também. Então, vai ter aluno que não vai querer fazer atividade, vai ter aluno que vai fechar a cara, vai ter aluno... Já aconteceu comigo de eu fazer uma dinâmica em sala, e o professor falou, não quero fazer. Eu quero ficar fazendo atividade do livro. E aí você fica assim, poxa, mas
tô tentando trazer um negócio diferente aqui para você está querendo copiar do livro. Mas eles estão muito inseridos, né, nessa lógica também do tradicional. Então é um processo, né? Então acho que a gente tem que ir indo aos pouquinhos, né? Fazer esse trabalho junto dos alunos e tentar, igual essa experiência que você teve, né? Participar, fazer com que eles participem para você descobrir o que é que eles gostam, o que é interessante para eles, e não só chegar com uma coisa aleatória que não vai fazer sentido, né? E então, né, perguntar mesmo para eles o que é que eles gostam. No início do ano eu fiz uma atividade com eles que é bem para se conhecer mesmo, que eu levei vários papeizinhos com palavras aleatórias, sorteei e pedi para eles escreverem um significado, o que eles sentiam em relação àquilo. Então, sei lá, música. E aí eles colocaram, né, alguém que eles gostam de ouvir e tudo. Então, você já vai fazendo um reconhecimento ali, né, dos interesses dos seus alunos, você consegue adaptar. Eu concordo plenamente. Eu tenho vários problemas, já tive vários problemas, hoje eu tenho cada vez menos porque eu meto louco neles, né? Mas aquela coisa de, professor, mas essa pergunta não estava na página exata que você disse que ia cair na prova. Eu falei, meu filho, não é assim que funciona. Né? Você tá tendo aula faz 4 anos comigo. Tudo que eu falei em 4 anos pode cair. Né? É mais ou menos aquilo da prova? Mas não dá para você ser um aluno do século XIX que tá tudo dentro da caixinha. Você nasceu no século... Você tem um professor do século XX, que eu já não sou o mais novinho. Você nasceu no século XXI e quer ser aluno do século XIX, não tem a menor condição. Né? A gente tem, eu tive outros problemas nisso também. Não foi exatamente com RPG, mas uma vez eu fiz um jogo que era um grande SimCity. Eu separei eles em cidades e aí eu dava os problemas, eles estavam separados. Para a gente ter da administração pública, eles estavam separados em secretarias, eles tinham que criar projetos para resolver os problemas e tal. E foi fracasso, ninguém queria. Então, a gente tem esse problema mesmo. Os alunos precisam estar dispostos e não que seja culpa deles, mas sem isso também fica difícil, fica bem difícil. Sim, é toda uma cultura, né? Porque a gente fala bastante, vamos desenvolver a autonomia dos alunos, mas eles não estão acostumados a ter autonomia. De repente você vira e fala, olha, pesquisa. Ele fica assim, dá uma trava, né, na cabeça. Pô, mas como que eu faço isso? Me fala aqui onde está no livro, onde que eu acho? Aí eles ficam procurando as palavras em negrito. Exatamente. Para poder achar a resposta, para que eles não leem, né? Exatamente. Mas, Tiago, você foi falando várias coisas, né? Vários aspectos, né? O trabalho em grupo, então, várias questões que tá ali na BNCC, né? Que é cobrado da gente. E eu acho que é uma dificuldade muito grande, às vezes, porque a gente fala dos alunos, mas acho que o professor, às vezes, tem isso também. A gente quer as coisas muito literal. Então, por exemplo, sei lá, falar de cidadania. Então, escrever cidadania no quadro e falar o significado de cidadania, né? Então, as coisas assim. Só que não precisa ser desse jeito, né? Tem várias formas de abordar diversos assuntos e é isso que, no final das contas, a BNCC está buscando, né? Então, ali, as habilidades socioemocionais, a gente trabalhar isso dentro das metodologias ali, sem que seja explícito, né? Sem que você fale sobre. Então, e aí o RPG, ele tem vários aspectos que possibilitam isso, né? Se você é um professor, sei lá, eu quero implementar uma metodologia, mas não necessariamente um RPG. Quais aspectos do RPG que a gente pode pegar e levar para a sala de aula e que abarcam essas questões, né, importantes, essas habilidades socioemocionais que você acha que é interessante para levar? Porque a própria aprendizagem baseada em problemas é o RPG puro, né? Eu fiz uma postagem, você comentou embaixo, falei, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. As competências socioemocionais, elas são trabalhadas constantemente na RPG também. Eu acho que a grande competência socioemocional, né, para a gente ficar nas palavras da moda, né, é a empatia, porque o RPG ele parte do pressuposto que você vai viver na pele de outro. Então você já vai se ver como outro, né? Existe toda uma alteridade, então é muito interessante trabalhar as competências socioemocionais com RPG. A empatia, o trabalho em grupo, a solução de situações, problemas o tempo inteiro, né? O Zabala fala, né, que as competências só podem ser avaliadas no mundo real, né? Como que o aluno constrói todo o conhecimento que ele adquiriu para resolver algo, né? E o RPG é exatamente isso,
né? Também trabalha um pouco da frustração, porque o dado às vezes não deixa você fazer o que você pretendia, e isso é extremamente importante, né? Eu acho que a gente trabalha principalmente uma pressão dos pais também, né? De que não pode falhar, não pode falhar, não pode falhar. E no RPG, o contrário, às vezes falhar é super interessante para a história, né? A gente jogava com um grupo, jogamos uns 3 4 anos com um grupo, é, e a gente jogou várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí, uma das últimas vezes que a gente jogou, um dos personagens dos meninos morreu. Morreu, porque não deu, morreu. Né? Eles eram do Greenpeace, estavam invadindo um petroleiro. Então morreu. Né? E aí ele, no final da aventura, ele disse, cara, foi uma das que eu mais gostei. E o personagem dele morreu. Não sobreviveu. Né? Olha que legal. Então é muito interessante trabalhar esses outros aspectos. Né? O RPG, ele vai ensinar um conteúdo? Vai ensinar um conteúdo, dependendo da escolha do professor. Mas o que está em volta é muito rico, muito rico. E eu acho que o prazer por estudar também. Os nossos alunos, eles leem muito mais. Eles são os primeiros escolhidos para fazer trabalho em grupo quando não é só prova, assim, quando é coisa que tem que criar, né? Eles escrevem muito mais. É muito interessante a gente pegar as histórias, porque eu peço para eles, quando eles criam os personagens, eu peço, cria uma historinha pro seu personagem, né? O que aconteceu na vida dele ali antes até a gente chegar aqui? E aí é muito legal que nas primeiras é um parágrafo, nas últimas eles estão escrevendo uma página inteira, 2 páginas, e porque precisa jogar, que senão eles continuavam, sabe? Então é bem interessante mesmo. Nossa, e isso é muito incrível, porque eu acho que é justamente o prazer por estudar, que eu acho que é algo que a gente está perdendo, né? E eu não falo só da educação básica, não, porque eu concluí o mestrado agora e chegou um certo momento que eu tava assim, gente, eu não aguento mais. Isso aqui não tá fazendo sentido para mim, o que que tá acontecendo? E, a gente entra numa lógica muito mecanicista também na educação, né? E tanto que quando o aluno, né, eu escuto muito dos alunos falando ali revoltado, por que que eu tenho que vir para a escola? Por que que eu tenho que estudar? Aí tem aquela resposta automática, porque você precisa arrumar um emprego, porque você precisa entrar na faculdade, você precisa ser alguém na vida. Eu acho essa frase tão violenta, se ser alguém na vida. E essas respostas automáticas, mas